Em sua primeira visão, Willem Dreyfus se impactou com a beleza e a excentricidade do Brasil. Sobretudo, após a longa e exaustiva viagem de 5 meses do Porto de Hamburgo, na Alemanha, a Porto Alegre, no Brasil. Willem, como milhares de alemães, viam nas terras brasileiras a oportunidade de fugir de uma Europa castigada pela instabilidade e guerra. E assim, ao encontrarem a oportunidade, vieram sem demora ao caloroso e receptivo Brasil. Rapidamente, notícias alvissareiras sobre uma colônia alemã cercada de rios, vales e muita oferta de emprego chegou aos seus ouvidos. Desta forma, ele buscou em oração a direção do Espírito. Willem era um cristão pentecostal de berço e desde sua infância sua mãe lhe ensinou a viver sobre a dependência do Espírito Santo. Em oração, a confirmação dos céus veio ao coração de Willem. Agora, certo do seu destino, ele seguiu em direção à bela Blumenau. Ele não imaginava, mas Deus tinha um grande plano em sua vida, uma missão que transpassaria os séculos. Ao chegar em Blumenau, Willem começou a trabalhar em uma fábrica e naquele lugar já começou a falar de Jesus aos seus colegas de trabalho. Willem não falava português, mas Deus, em seus planos eternos, enviou o evangelista recém-chegado para a região do país com mais falantes da língua germânica. Rapidamente, um grupo de pessoas se ajuntou, entregando sua vida a Jesus, e nesta chama pentecostal, a AD-Blue nasceu. Desse pequeno grupo se viu a necessidade de uma estruturação, uma organização, e assim a igreja de Itajaí, que era comandada pelo pastor André Bernardino, começou a procurar pessoas e, recomendado pela igreja de Joinville, o recém-chegado Antônio Lemos assumiu a liderança local da AD-Blue em 1931, trazendo assim, de forma oficial, a AD-Blue à existência. Ele veio para parar no Blumenau porque ele, na verdade, ele saiu de casa, ele meio que fugido, e foi parar num comerciante que deu uma mão para ele em Joinville. E aí em Joinville, ele ficou nesse camarada lá, nesse comerciante, e lá ele aprendeu o ofício de padeiro. Então ele ficou lá e lá em Joinville se converteu. Que ano? Isso foi, eu estou falando de 1911 com os 25, 8 com 25, da 32 em 30, por ali, 30, naquela época ali, 1930, 31, 32, por ali nessa fase. Tanto que, aí então lá ele se converteu e logo depois, ele já era casado, né? Logo depois então eles vieram para o Blumenau, porque ele também queria expandir o ramo dele de padeiro, ele queria abrir uma padaria. Quando chegou em Blumenau, ele não veio trabalhar como padeiro, padaria, confeitaria Tenges, ele era confeiteiro, não era padeiro, mas sabia fazer o pão também. Mas a ideia dele fazer uma padaria estava na cabeça dele, esse era o objetivo dele. Ele veio para cá, aí então falaram lá de Joinville, em Blumenau, que eu tinha vindo um novo convertido, que assim era muito bom, o camarada já estava despontando, e aí então me convidaram ele para congregar também, estava congregando já, e aí convidaram ele para ser o dirigente da congregação. Esse pequeno grupo se reunia em diversas casas. Vários foram os locais usados para abrigar os cultos da AD-Blue, mas viu-se a necessidade, uma necessidade urgente, adquirir um terreno. Assim, em 1944, o desafio foi lançado e toda a AD-Blue abraçou este sonho, a compra de um terreno. Essa congregação começou nessa rua aqui, a Rua João Pessoa. Aqui na João Pessoa começou? Aqui na João Pessoa, exatamente. Você lembrou? Isso também, não agora não lembro, 1931? 30, é por ali, nessa faixa aí, nos anos 30. E aí, então, aqui ele começou. Interessante que 60 anos depois, 70 anos, eu também comecei meu ministério aqui nessa rua. Na Rua João Pessoa. Na Rua João Pessoa. Aqui na congregação de João Pessoa. E aqui teve 2 endereços. Teve aqui na Rua João Pessoa e um pouco mais para frente, com a esquina com a Rua 7 de Setembro. Lá. Sim. Depois na Rua Bahia, 2 endereços na Rua Bahia também, depois passaram para a Rua São Paulo. Sim.
terreno onde é do terreno, aí o terreno ali, eles viram que eles tinham que fazer alguma coisa. Eles tinham que fazer alguma coisa para construir. A compra assim, em si, eu não tenho lembrança de como foi feito. Sei dizer que foi feita uma compra muito arriscada, um terreno muito grande, que era um terreno grande, né? Muito caro também. Mas eles compraram, foram lá, e aí eles foram começaram a construir. Os tijolos da igreja, quem fez foi o pastor Antônio Lemos. Ele fez? Todos os tijolos, tijolo maciço, né? Então ele fazia os tijolos, eles alugaram uma olaria, estava desativada, ali na Itaúba Norte, no Cinemoc, ali naquela praça que tem ali tem um Pordeireta, inclusive também. Ali aquela olaria estava desativada. Aí então, não, eu empresto. Aí então aí fazia de meia. Um tijolo para eles e um tijolo para a igreja. Então, pai, na verdade, foi feito, vou lá, 5 mil tijolos, estou chutando aqui 5 tijolos, foi bem mais, né? Então ele fez 10 mil tijolos na realidade. Então dos 10 mil tijolos ele pegou 5 era do camarada lá, o dono da olaria. Aí então ele ia com uma carroça de manhã cedo para lá, fazia a produção, de noite trazia a produção dos dias anteriores que estavam prontos, já trazia na mesma carroça, trazia para o lado de cá. E assim foi comprado o terreno e construído já o terreno? Construído, exatamente. Já construído Já foi construído. E as telhas também foi ele que fez, a mesma telha também da igreja foi ele que fez. Ele fez os tijolos quanto as telhas. Ele que manuseou a barro para fazer a telha e os tijolos. Desde 1931, no começo, ali naquele pequeno grupo, até 1950, a liderança da igreja ficou sob a coordenação do pastor Antônio Lemos. Obviamente que ele não tocava a obra sozinha, vários obreiros cooperaram para isso. O pastor Valdemar Quinas, o pastor Teofrido Herpes, diversos outros obreiros, presbíteros, diáconos, que participaram do crescimento dessa obra. Mas tudo isso gerenciado e coordenado pela liderança do pastor Antônio Lemos. Nesse período, destaca-se a compra do terreno na Rua São Paulo, a construção do primeiro templo também na Rua São Paulo. Mas em 1950, o acontecimento marcou a vida do pastor Antônio Lemos. A sua primeira esposa faleceu e ele teve um segundo casamento depois de ter ficado viúvo e viu-se a necessidade de ele ser transferido. Ele foi assumir a igreja em Criciúma. Aqui em Blumenau, o pastor Paulo Lemos assumiu a liderança da igreja e nessa década nós tivemos sobre o pastoreio aqui o pastor João Ungur e o pastor Satiro Loureiro, que já conhecia, ele tinha trabalhado aqui em Blumenau antes, ele já conhecia como é que funcionava a igreja aqui, e a igreja viveu um grande crescimento. Depois disso, em 1962, depois de 10 anos fora, o pastor Antônio Lemos voltou aqui para Blumenau e deu início a um grande crescimento. Nesse tempo também veio trabalhar aqui junto com ele o pastor Nirton dos Santos, que veio para ser o vice-presidente da igreja e deu o início a uma relação que duraria décadas e décadas. Então lembro-me que certo dia, lá no Jaracumbá, eu dirigia a congregação lá. Eu fui domingo à noite para a igreja e quando me aproximei da igreja, eu me lembro muito bem que ali fora, na antiga igreja, que não é essa que está lá, né, tinha uma muretazinha. E de longe, quando eu olhei assim, estava o pastor Lemos sentado em cima daquela mureta. E nisto, ele tinha um jeitinho peculiar dele, assim, de fazia assim, chamava-nos. E eu me aproximei, cumprimentei, tudo bem, pastor, tudo bem? O irmão vai estar no culto hoje, vou para fazer a minha despedida. Se o senhor me der a oportunidade, eu quero dar uma palavra de saudação, de despedida melhor à igreja de Blumenau. Aí ele olhou bem sério para mim e disse assim: o senhor não vai se despedir. Não, eu vou, pastor. Eu estou indo para Itajaí. Aí ele disse assim, não, o senhor não vai para lá, o senhor vai para a obra de Deus. O senhor vai trabalhar para Jesus. Eu disse, não, me desculpe, mas eu não sou a pessoa indicada para esse trabalho. Reconheço a responsabilidade, as dificuldades, os problemas, mas eu, não, o senhor vai. Vai é o seguinte, assim, a queima-roupa, ele já disse, olha,
eu já vou falar com um caminhão, um irmão que tinha um caminhão em Gaspar, o senhor já deixa tudo arrumado na sua casa para carregar o caminhão com aquilo que tiver e o senhor vai trabalhar para Jesus em Gaspar. Durante as primeiras décadas, a administração da ADBlu, a história da ADBlu, não se resumia à cidade de Blumenau. Aproximadamente 14, 15 cidades estavam sob o cuidado e a jurisdição da ADBlu. Dessa forma, os obreiros locais eram mantidos, a administração era mantida e o cuidado de Deus se viu presente em cada ponto. São inúmeros os acontecimentos, os milagres e os testemunhos que testificam que Deus estava sob o controle dessa obra. Milênio Timbó tem 3 episódios que o Milênio Timbó. 3 episódios de Timbó, que era a data, né? Eu tinha 5, 6 anos, acho. De um caminhão que passou e derrubou um saco do negócio. Daí eu fui correndo lá dizer, pai, o caminhão passou ali e derrubou um negócio lá. Vamos lá ver, um saco de arroz, nós estávamos precisando de comida. De comida. Daí o pai esperou uns 2 dias, não apareceu ninguém, daí foi essa peça, né? Um dos episódios que mais nós lembramos aqui é o seguinte, né? Porque o Daniel era moleque, né? 7 anos, 8 anos, por aí, né? Ele tinha 10, 11, né? Então quando o pai saía de moto, nós fazia aquela, saía brincar na rua, não podia sair sem ordem do portão, né? E fazia as brincadeiras que hoje não é nem coisa de menina. Até os pais mandam fazer hoje, né? Correr, brincar, pega, uma coisa assim. E a mãe dizia, quando o pai chegava, porque a mãe não batia, não era só. Quando o pai chegava, eu e o Daniel via o ronco da moto, nós já ia colocar umas 2 calças. Porque não tinha, né? Daí, quando o pai saía assim, uns 2, 3 dias, né? Eu tinha lista, né? Vocês vai pra minha lista, a mãe dizia, isso aí é pra lista. A lista negra. Botava 2 calças, mano. Quando já era. Quem nunca, As meninas corriam pra abraçar o pai, ganhar bala, depois eu e o Daniel já ficavam disfarçados. Me lembro que eu andava muito de moto com o pai na garupa, né? Visitando, o pai coordenava todas Timbó, tudo tinha aqui, então estava construindo Brusque, pertencia aqui. Ele estava construindo Brusque, ele saía daqui para ir lá ver a construção em Brusque, para analisar, ver, falar, tá? Eu ia na garupa encontro com ele, vamos ver. Então essas são lembranças que eu me lembro de andar na garupa. Né? visitando as congregações, fazendo... Nunca caiu. Passava uns medos, né? Porque o pai colocava 2 à frente, né? no tanque. A mãe no colo. Meu Deus. E não tinha um step atrás, assim, o negócio, um sentava ali ainda. Naquela época ele não tinha capacete, policiamento. Culto daquela época, culto de congregação que eu me lembro que eu fui, assim, participei, era Velha Grande. Para mim era quase uma outra cidade, né? E daqui a Velha Grande. Né? Lá eu me lembro de um culto que a gente participou. Tenho pouca lembrança desse culto, entende? Esse culto, só que era novidade, né? Como é Velha Grande? Era como se fosse lá daqui a Balneário Camboriú, não, lá em outra. Você hoje visitar uma igreja em Camboriú. Ali na Vila Nova, o senhor... Vila Nova, sim. Eu me lembro muito de Vila Nova e Garcia, que o pai dirigiu Vila Nova e dirigiu Garcia, né? Dirigiu Vila Nova também? Também. Nós congregávamos na Vila Nova, né? Uhum. E eu me lembro muito dos cultos no Garcia, né? O culto Garcia me lembro muito. Lá a gente frequentava. Era a primeira igreja, né, nessa época, né? Não era essa igreja que era... Não, era a primeira igreja. E do culto da Itopava Norte, você lembra só da fábrica de bala? Fábrica de bala. Era a frente da igreja. Era nesse mesmo lugar? Era a frente da igreja. A igreja era ali e do outro lado da rua era a fábrica de bala. Uma criança de criança, né? Lógico, imagina. Depois de 5 décadas dedicado ao Evangelho aqui em Blumenau, o pastor Antônio Lemos sentiu o peso da idade e viu a necessidade de se jubilar. Um nome tinha em seu coração e ele buscou no Espírito a direção. Assim, depois de muito buscar, ele teve a certeza. O seu substituto seria o pastor Nirton dos Santos.
pastor ao qual ele tinha uma relação muito íntima e próxima, de décadas. Durante os anos 60, ele foi obreiro do pastor Antônio Lemos aqui. Deus confirmou e ele entregou em 1984 a direção da AD Blue para o pastor Nirton dos Santos, inaugurando um tempo de crescimento e expansão do evangelho aqui em Blumenau. Na verdade, ele entregou o Blumenau, ele estava com 72 para 73 anos também. Ele passou a conversão com o pastor Nirton, o pastor Nirton trabalhou com ele, né? Ele levou o pastor Nirton a pastor, ele consagrou o pastor Nirton a pastor, e aí os dois tinham amizade, né? A morte do meu pai, a morte do pastor Antônio Lemos, ele ficou doente assim, um mês, assim, ele caiu legal, bastante. Assim. E então a gente ficava lá e esperava todo dia a morte dele, estávamos esperando todos os dias a morte dele. O pai morreu nos braços do pastor Nirton. Olha só a amizade que eles tinham, né? Nem nós, 14 filhos, só o pastor Nirton que estava no. Nós estávamos ali, mas não estávamos na hora da. Quem estava? O pastor Nirton. Então foi a frase que o pastor Nilton depois falou para nós, para a família, porque se nós perguntamos para ele se tinha falado alguma coisa, ele falou: cuida da minha família. Foi isso que ele falou. E partiu. Logo nos primeiros meses da sua administração, o pastor Nirton dos Santos enfrentou grandes desafios. Os anos de 82 e 83 foi muito marcante para a história de Blumenau devido às grandes enchentes. Mas no ano de 1984, no seu primeiro ano aqui como pastor-presidente, ele enfrentou uma enchente muito devastadora que tomou conta do templo sede e diversas congregações foram afetadas de forma direta. Chega a 80 o número de municípios de Santa Catarina inundados, 66 deles em estado de emergência e 15 totalmente isolados, em consequência das chuvas que caem no estado há quase 3 dias. 10 pessoas já morreram e muitas estão desaparecidas. Esta é a maior cheia dos últimos 50 anos. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, uma característica é comum na história da AD Blue: a generosidade. Lá em Porto Alegre tinha um orfanato. Acho que daí que nasceu o 3DC. Esse orfanato era famoso no sul do Brasil. E eles tinham uma banda. Pensa a banda. Vieram aqui, em Blumenau. Eu me lembro até hoje, teve uns dois meninos aqui que ficaram hospedados lá em casa. A gente pequena admirava, né? Ficavam os caras tocando, os meninos tudo da faixa de 10, 12, 13, 14 anos, né? No dia que eles se despediram de Blumenau, eu nunca vi uma igreja dar tanto. Eles mesmos falaram que nunca ganharam tanto presente na vida. O púlpito da igreja antiga ficou assim, quadrado, como o quadrinho da Júlia, que assim, dela assim, cheio de presente nessa altura. Assim, todo crente parece que trouxe um presente para eles. Eu fui muito abençoada. Blumenau, eu creio ainda que é uma igreja abençoadora. Sempre foi. E eu conheci essa igreja abençoadora já no tempo de missão, Júlio. Tinha muitas famílias aqui que marcaram a minha vida. E eu lembro-me que a irmã Leoni, a tia Leoni, conhecida como tia Leoni, ela trabalhava na Visível, uma coisa assim, o nome de uma loja. Todo ano que eu vinha, ela me presenteava, ela me abençoava. Tinha a irmã Mary, do Machadinho, era outra família que me abençoava muito, cuidava da gente, cuidava das crianças, abençoava as crianças. Inclusive, a irmã Mary, ela costurava, ela era muito amada. Como a gente era missionário, ela me levava uma tarde para casa dela, fazia roupa para mim. Entre famílias que eu lembro também, tem aqui a irmã Eunice Provese, que a mãe dela na época também era viva. Toda vez que eu vinha a Blumenau, eles nos levavam lá para um café, para um almoço, e sempre nos mimavam com presentinhos, com algumas coisas. Hoje, quando eu vejo os congressos missionários, as campanhas feitas na igreja, marcam bastante. Eu celebro o Senhor porque essa igreja sempre foi acolhedora e abençoadora. Então são famílias que marcaram a nossa história, marcaram a nossa vida durante o tempo de missão.
O zelo pela palavra, o ímpeto evangelístico e o cuidado com a igreja são apenas alguns dos muitos adjetivos que nós poderíamos nomear o ministério do pastor Newton. Mas a chama missionária e o ardor por missões é, sem dúvida, um dos pontos mais marcantes do seu ministério. E aqui em Blumenau, ele traçou isso de forma muito significativa, dando início à era missionária da AD Blue. Quando deu um ano que eu casei, o dia do ano foi a minha despedida em Lages. E nós fomos para... Daí depois nós estávamos lá uns 6 meses, um ano, daí nós incentivamos o pai a mandar o Doronel Camilo daqui. Que era aqui, né? É. O Doronel foi o primeiro missionário daqui que foi para Minas Gerais. E a providência, né? Não é coincidência, né? Foi o Doronel, o primeiro missionário, que me apresentou. Lá no Vale do Doronel que Tiões, apresentou. Foi o Doronel que me apresentou, senhor. O Doronel, cara. O Doronel que era missionário daqui. Foi o primeiro missionário né? enviado por Blumenau, né? Foi o Doronel. Ah, essa aí eu não sabia. Foi ele que me apresentou, tem a foto. Aí nós o Doronel fazia muita campanha evangelística com o Doronel, né? O Doronel sempre foi pregadorzão, assim, de testemunho forte, né? Testemunho. Tinha um testemunho muito forte da mãe dele, quando a mãe dele não era crente, né? E ele também, né? Ele jogava bola, então a gente pegava aquilo lá, né? E lá em Minas Gerais, jogador de futebol. Depois de muitos desafios e grandes conquistas, em 1992, no dia 25 de outubro, a grande vitória veio. A construção do templo da AD Blue sede na Rua São Paulo. Isso marcou a memória daqueles que estiveram presentes e a festa até hoje é lembrada com muito carinho. Claro, eu fui o mestre de cerimônia, né? Eu lembro até que eu estava com um blazer branco, uma calça roxa, naquele tempo era moda, e recebemos não só a presença do prefeito e autoridades, mas esteve conosco o presidente nacional das Assembleias de Deus, pastor Wellington Bezerra, que trouxe a mensagem oficial naquele culto, né? E eu lembro da primeira canção que nós entoamos, que foi o Salmo 24, Senhor, quem entrará no santuário para te adorar? Quem tem as mãos limpas, um coração puro, não tem vaidade, sabe amar. Foi a primeira canção entoada dentro do templo da Assembleia de Deus da Rua São Paulo. A primeira memória que eu tenho de Blumenau é nas visitas que a gente fazia pro vô. Eu me lembro da inauguração, que eu não estava aqui dentro, eu estava lá na rua, na praça. Tinha um tal de Rambo fazendo umas acrobacias, se lembra? Cara, o Rambo, velho, e pra nós crianças era aquilo que... Cara, o cara pulava por cima de homens, assim, pulava no meio do fogo. O Rambo crente. E quando juntava todo mundo, ele evangelizava. A estratégia que Deus deu pra ele. É isso mesmo, velho. Se lembra disso aí? Me lembro disso, me lembro da igreja que chamava atenção. Tinha um monte de flores aqui, né? Os vazios de flor. Os vazios de flor. E tinha os passarinhos, cara. A gente se encantava com os passarinhos e queria... Não, vamos pegar esses passarinhos. Tinha uns que tinham até uns ovos falsos, assim, se lembra? Aquele divertido, né? Coisa mais engraçada, cara. Era os passarinhos. Do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Blumenau. A partir de 1993, 94, o pastor Newton dos Santos sentiu o peso da idade e entendeu que era o tempo de jubilar. Assim, vários pastores sucederam a sua presidência ao longo dos anos 90. Nos anos de 2000, o pastor Newton dos Santos, depois de uma longa jornada ministerial, encarou o desafio de assumir a presidência da AD Blue. Assim, inaugurando um tempo de extremo crescimento, desenvolvimento e expansão em todos os sentidos, ministerial e material, do reino de Deus. Ali em Curitibanos, eu senti assim, algo assim, falando muito forte de Blumenau para mim, né? Mas sabia que era meio impossível, porque eu era um pastor recém-chegado, ainda no estado outra vez, e mais novo. Mas eu tinha assim aquelas, poxa vida,
podia tivesse a oportunidade. A convenção dar essa oportunidade para mim, né? Mas achava difícil. Mas eu sabia que era difícil e sabia que ainda não tinha, quem sabe, tanta experiência. Não era né? tempo ainda. Né? Então eu sabia que tinha que amadurecer um pouco mais. E daí eu fiquei 2 anos em Curitibano e fui para Chapecó. E Chapecó, para mim, foi uma das grandes experiências ministeriais e o divisor de água do meu ministério. Porque lá Deus abençoou nós assim, muitíssimo em Chapecó. Né? Eu tinha assim, um dia que saí de Chapecó, deve ser para Blumenau, né? Tinha aquela esperança, mas aí a convenção pediu para mim vir para Lages, né? Daí ficamos 1 ano em Lages, daí o pastor Valmor, surgiu o pastor Valmor para Joinville e Deus falou com ele que a pessoa para me substituir ele era eu. E devíamos. Subimos aqui dia 29 de janeiro de 2000. Porque eu sabia que tinha que ter muita prudência, porque passou o velho pastor Lemos, que fez história aqui, mas era um tempo diferente, né? Daí o tempo de mudanças começou na época do pastor Nilton, pai, né? Que a igreja foi mudando algumas coisas, né? Na época dos outros pastores, acho que na época do pastor Valmor já foi uma mudança assim, abolindo alguns usos e costumes na época do pastor Valmor. Ele chegou, era muito duro quando ele chegou, mas no meio da caminhada ele foi renovando. Ele foi renovando e a igreja estava numa transição assim, um pouco mais fácil para levar, não baseada apenas em uso e costume. Então a gente deu continuidade, né? E a gente foi sendo o pastor que sempre a gente foi. Em todo lugar eu fui assim. Como a gente estudou também no seminário, eu nunca fui. A gente obedecia muito a questão da convenção, uma linha de pensamento, mas sem radicalismo. Sem radicalismo. Os anos 2000 chegou e a partir da presidência do pastor Nilton, Blumenau viu um crescimento gigantesco. A cada ano, cerca de 1.000 pessoas eram acrescentadas no hall de membros da ADBlu. E assim, a ADBlu saltou de 5.000 membros para mais de 15.000 em nossos dias. Começou a ver os grandes batismos. De lá para cá a gente começou a ter 5 batismos por ano, né? Teve batismo de ter 1.010 pessoas batizamos. E, uma igreja? Ou seja, no ano, 1.080 pessoas e batiza aí com 200, 250, 300. Eu me lembro num batismo que teve no ano, foi lá no mês de outubro, deu 1.080 pessoas. Quando deu 1.000, a pessoa 1.000, nós paramos o batismo. Essa é a 1.000 pessoas que está sendo batizada nesse ano. Milésima pessoa. Desde 2000 para cá, aproximadamente 60 congregações foram iniciadas e desenvolvidas no tempo do pastor Nilton. Mas ainda existe muito a fazer e muito a expandir na cidade de Blumenau. Então, quando nós chegamos aqui, tinha 46 congregações ou pontos de cultos, né? Sim. Nós chegamos a 108 antes da pandemia. E então eu segui essa característica de nós termos um templo. O alvo sempre foi e sempre continuará sendo ter um templo em cada bairro ou loteamento da cidade. Então essa foi a visão. Em cada loteamento, porque muitas vezes não é bairro, porque no bairro muitas vezes tem 5, 6 igrejas, né? Eu dou graças a Deus porque não 100%, mas a igreja ela conseguiu acompanhar um pouco o crescimento da cidade, né? Sim. Então por isso que hoje nós estamos espalhados em 29 setores, que no próximo ano, quem sabe, vai ter mais uns 2 ou 3 setores, e aí a igreja vai crescendo, né? Porque a gente anda muito na cidade, né? Então a gente vai vendo o desenvolvimento da cidade. Hoje a gente vê que o desenvolvimento da cidade
estava numa explosão de Itopava, região norte. Itopava Central virou uma cidade. E lá tem alguns loteamentos novos, né? Então, o pastor tem que ter essa visão de onde está crescendo a cidade, novos loteamentos para adquirir terrenos. Mas é claro, tudo é tão difícil, porque tudo depende de dinheiro. E então nós temos o desafio do lado material de alguns templos a serem construídos, com primazia, eu falo, Garcia, 7 de maio e que nós chamamos Shalom ali no Tribés. São assim desafios, sem falar Vila Nova e João Pessoa, que nós já temos a planta também, tudo que já podiam ser começado. Todas as congregações do campo são importantes e eu tenho entendimento de que Deus plantou cada uma delas no devido tempo, na hora certa, para aquela região, para aquela localidade. Então, quando a gente tem esse entendimento de que cada congregação é importante, o reino de Deus, ele trabalha em uma concordância. Ninguém é melhor do que ninguém, todos estão envolvidos no mesmo projeto, engajados na mesma missão. Uns mais longe, outros mais perto, mas todos com o mesmo objetivo. O senhor já está há 20 anos aqui em Blumenau. 20 anos de uma história que, apesar de ser uma história muito... onde a misericórdia, a graça e o cuidado de Deus é evidente. O número não mente. Fazer 22 anos em janeiro. Fazer 22 anos. 22 anos. Mas o senhor ainda tem muito... O senhor está a plenos pulmões. O que o senhor projeta para os 100 anos? No desejo do Senhor. Não simplesmente um plano assim um plano de meta, mas o seu desejo mais íntimo. Assim, não, por mais que possa parecer utópico, mas aonde o senhor quer ver a igreja daqui a 10 anos? Do lado espiritual, nós temos hoje, a nossa maior preocupação é esta interação com a geração que está vindo. Os adolescentes, crianças que vão virar adolescentes daqui a 10 anos. Os adolescentes são jovens, os jovens são os casais, né? Então, a nossa preocupação é que essa empolgação por Cristo, essa maturidade cristã de servir ao Senhor, não venha a ser enfraquecida, contaminada pelo mundo que nós vivemos. Muitos dos jovens hoje que entram na faculdade se perdem no meio do caminho da sua fé. A fé deles não está tão estribada, fundamentada em Cristo, que consegue abalar, e muitos viram ateus ou não conseguem mais crer no Evangelho. Eles vão crer naquilo que vê. Se não pode ver, não crer. Então, nós temos que ter esse cuidado com as gerações de adolescentes e os nossos jovens, para que eles possam ter uma maturidade, uma raiz no Evangelho, uma fundamentação tão profunda, que as heresias e o que se ensinam lá na faculdade não vêm mexer com a fé deles. Então essa é a nossa preocupação hoje, porque não só no colégio, numa universidade, mas o próprio contexto mundial que se vive, o próprio contexto das mídias, tudo é uma ameaça, tudo são como que ogivas atômicas contra o Evangelho, que vai atingir nosso povo se eles não tiverem tendo experiência com Deus. Então, o que nós desejamos é que a graça do Espírito Santo seja derramada sobre a igreja, em cada culto, em cada reunião, para que os nossos jovens que vão para a faculdade, nossos adolescentes hoje, venham ter profundas experiências com Deus, nos cultos, experiências com o poder do Espírito Santo, experiências que, quando eles chegam lá fora, eles têm algo profundo no coração para contar, para dizer, que não vai tirar, que não vai conseguir, as coisas lá de fora não vão conseguir abalar a fé deles.
os adolescentes no potencial que eles têm, na dinâmica que eles têm hoje. E eu vejo adolescentes assim muito comprometidos com Deus. E eu creio que Deus tem muito para eles, sim. Eles vão fazer a diferença. E a minha oração é assim, para os meus netos, para a minha geração, mas, enfim, para os adolescentes, que eles têm que ser melhor. Muito, muito, muito melhor do que a gente, entende? Se meu sogro fez uma boa coisa, foi um bom ministro, foi um bom homem, deixou um legado, se o Newton está sendo, se Lediel está sendo, se eu fiz história em alguma coisa, um trabalho feminino na igreja como pastora, essa geração, os meus filhos, os meus netos, adolescentes, tem que ser melhor. Continuarem envolvidos e com a inteligência que eles têm, que eles venham usar essa inteligência e a criatividade deles em prol do reino de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Forjado aos pés do pastor Newton desde a sua infância, tendo um tempo de crescimento teológico no seminário e igualmente precioso no campo de missões e em todas as igrejas que ele pastoreou antes de assumir Blumenau, o pastor Newton dos Santos sempre teve como característica fundamental no seu ministério projetar obreiros, formar obreiros, e isso ele fez desde o primeiro dia que ele assumiu Blumenau. O pastor investiu na minha vida, ele me abençoou na Escola Teológica ET Blu, pagou o curso para mim, entre outros adolescentes também na época que pregavam. E então isso foi muito marcante para mim, porque o pastor investiu no meu ministério desde os 15 anos de idade. Quando ele me conheceu, ele viu o desejo do meu coração de pregar e identificou em mim uma chamada, e ele investiu no meu ministério dessa forma. Basta dizer que sem a The Blue não haveria meu ministério. Foi essa igreja que investiu nos meus estudos, me financiou no seminário. Foi essa igreja que eu fui levado a presbítero, evangelista, a pastor. Foi essa igreja que acreditou em mim, me dando um ministério, primeiro nas mídias da igreja, depois como pastor de jovens, hoje coordenador. Então a The Blue ela é fundamental para o meu ministério. Sem a The Blue, seu ministério não existiria? Não haveria. Então, nossa preocupação é que os nossos cultos venham ser sempre cultos avivados, cultos que venham ser tocantes, cultos tocantes no que tange a espiritualidade, no que tange a uma boa fundamentação da palavra de Deus e os relacionamentos profundos que precisa ter dentro da igreja. Isso vai fortalecer também para eles. Eles não podem deixar quebrar esse vínculo de relacionamento dentro da igreja, que isso vai fortalecer a fé deles e sempre vai ajudar a eles permanecer firmes com Cristo. Se nós não nos preocuparmos, levarmos a história para frente, a história de alguém pode ser acabada, pode ser cortada. Eu vejo isso, entende? Porque se teve uma história do sogro, o Newton está dando continuidade, o Lediel está dando continuidade, então Deus tem que levantar netos, uma nova geração para dar continuidade. Que igreja nós teremos daqui 10 anos? Não sei. Então nós queremos uma igreja mais avivada, então nós precisamos colocar bases para isso hoje. Sim. Não podemos pensar, esperar o mal chegar para daí ter e procurar a solução. Qual a solução agora que o mal chegou? Não. Nós temos que antever aos riscos aquilo que o mundo está indo e já temos que ver. O mundo está indo para esse e nós temos que fazer isso para realmente contrapor aquilo que o mundo está fazendo de estrago na mente dos nossos filhos, nossos adolescentes. Nós temos que com isso, com essa estratégia, com essa graça. Então, eu acho que esses 10 anos será muito intenso nesse cuidado do estrago que o mundo lá fora está fazendo na mente dos nossos crentes. Né? Então, a nossa oração é ver uma igreja cada dia mais avivada, ver nossos jovens, nossos adolescentes, os trabalhos com crianças, os trabalhos hoje com mulheres, que é o destaque da igreja. Né? Então, a gente tem esse destaque. Mas o que nós precisamos ver? O homem que nós precisamos melhorar. Tá bom, nós temos um bom grupo de mulheres, temos um bom grupo de jovens, adolescentes, mas precisa melhorar. Então você não pode se acomodar. Uma igreja que você fica achando, não, já tá bom,
você vai ver que esse bom começa a cair, vai ficar declinando. Você sempre tem que procurar a perfeição e o que nós precisamos melhorar em cada departamento. Você tem que ter essa visão. Família Adeblu, ela nasceu no ano de 1931, mais precisamente no mês de outubro. Eu vim para Blumenau e aqui então encontrei um desafio tremendo, que era construir o templo. E graças a Deus que, como já disse, em 25 de outubro de 1992, nós conseguimos inaugurar esse templo. E para aquela data era uma proeza, e Deus nos deu essa glória de poder inaugurar esse templo, porque não existia concreto usinado, era tudo no braço do carrinho de mão, na bitoneira, e conseguimos construir esse templo. Não tinha nenhum prédio aqui em volta. Dentro de um ano eu fiz essa visita. Em todas as casas encontrei 1.530 membros, né? E aí, nesse ano que eu estive aqui, a igreja teve um crescimento no primeiro ano, entende? Por isso chegou a 1.530 membros. Mas a nossa igreja, ela está bem representada no que ela representa aqui na Rua São Paulo, né? O templo onde abriga os 12 mil membros ou mais que existe hoje, né? Eu tenho a felicidade de me congratular com o progresso da igreja em Blumenau, né? Eu já estou jubilado, então eu louvo a Deus pelo progresso da obra. A igreja teve o seu crescimento. É claro que nós sempre queremos mais, né? Alcançar o objetivo de ganhar mais almas para Jesus e ver esse rebanho, essa família Adeblu crescendo cada dia mais. Rogo a Deus e oro ao Senhor diariamente para que Jesus dê prosperidade para o seu povo nessa cidade e que muitas e milhares de almas ainda venham ser alcançadas pelo Evangelho aqui em Blumenau. Para isso estamos orando e crendo que Deus continuará abençoando esta obra em Blumenau, dando o seu crescimento preciso e necessário, porque tudo é para a glória de Deus.